Aqui está-se Sossegado, é o disco que junta Camané e Mário Lajinha. Camané é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. É uma conversa que pode-se também acompanhar a partir deste momento em direto nas redes sociais do Observador. Camané, já vamos falar deste disco, Aqui está Sossegado, mas hoje morreu Argentina Santos. Ela que dizia ao Diário de Notícias em 2018 que a sua voz era uma referência e que era uma voz muito importante para não deixar o fado desaparecer. O fado hoje fica muito mais pobre. Sim, muito. Ela tinha uma forma muito própria de cantar. Eu sempre gostei muito dela. E eu lembro-me quando tinha para aí 21, 22 anos, não tinha casa de fados, pronto, na altura eu cantava nas casas de fado e fui cantar, por intermédio do Carlos do Carmo, fui cantar para a Parreirinha, convidado por ela, aos fins de semana. Cantava à sexta e ao sábado na Parreirinha e nos outros dias no Empossado. E para além disso, para além de ouvi-la cantar e de aprender imenso com ela também, ela era uma excelente cozinheira. Portanto, ela era a casa de fados onde se comia melhor e a ceia era fantástica. Portanto, eu cantava e depois tinha uma ceia fantástica cozinhada por ela, que era uma coisa do outro mundo. E a forma como ela cantava era quase uma reza, não é? Era quase rezado. Sim. Mas claro que passado pouco tempo ela começou a ser uma referência mesmo para o grande público e começou a fazer alguns concertos também, muitos concertos fora de Portugal e as pessoas começaram realmente a conhecer o trabalho dela, porque ela durante muitos anos não teve essa necessidade nem essa vontade de mas depois foi incrível, ainda bem. Falando deste disco, Aqui está Sossegado, é quase uma materialização desses encontros que foram sucedendo em palco também e dessa amizade que foi construindo ao longo do tempo com o Mário Lajinha, é assim? Sim, o Mário, nós fomos nos encontrando primeiro, cruzámos em alguns concertos, em aqueles concertos que vão vários artistas, o Mário estava com outras pessoas e encontramos e fomos falando e até que um dia o pianista do Estrovante, agora esqueci-me do nome, como é que é possível, convidou-nos para participar num lançamento, isto na Culturgest, num lançamento de um carro. Foi engraçado, porque de repente o carro descia e nós subíamos num elevador e a partir daí fui pedindo ao Mário para fazer arranjos para a orquestra em alguns temas. Depois fizemos um projeto muito que eu gostei muito de fazer com o Mário e com o Bernardo Sassetti, em que em vez de guitarra e viola eram dois pianistas e também era muito fado tradicional. E depois ele entretanto fez aquele tema Margarida no meu disco, uma coletânea que eu fiz de 2013, que lancei com 3 inéditos, um dos inéditos é a Margarida de um poema do Álvaro de Campos e a música do Mário Lajinha, pronto, aí o ano passado eu para além de outras participações que eu fiz com o Mário e o Mário também com os meus músicos, e eu convidei o Mário para fazermos uma turnê juntos. Mas como é que surgiu essa ligação? Ou seja, vêm de universos diferentes, ou seja, o Mário um pouco mais ligado ao jazz, o Camané mais ligado ao fado. Como é que surgiu essa cumplicidade também? Como é que perceberam? Foi conversando sobre música? Foi ao tocarem juntos que se aperceberam que podia crescer ali uma ligação maior e essa necessidade de voltarem a tocar juntos? Sim, eu acho que foi quando começámos a tocar juntos, quando começámos a perceber que o fado também funciona muito bem com o piano, porque é uma música que vive muitos silêncios e tem uma estética musical em que o piano fica lindíssimo, não é por qualquer razão, porque nós não temos esse conhecimento, claro, mas... E o Mário Lajinha já disse em algumas entrevistas que nem sequer era uma pessoa que gostasse propriamente de fado, ou seja, não era o território que lhe era mais natural. Sim, mas isso era há muitos anos atrás, porque ele começou a gostar de fado... Agora é diferente. Já gosta há muitos anos de fado, não é? Pronto, ele no início, quando estava a estudar jazz, pensava ele... por desconhecimento. E é assim que acontece também muitas vezes, não é? Sim, eu acho que o fado tem coisas muito boas e outras menos boas, como tem o jazz ou como tem outros estilos musicais.
E claro que ele começou a gostar imenso, e eu acho que todas estas experiências que fomos fazendo ao longo dos anos fez com que ele se interessasse e começasse a gostar imenso do fado. É engraçado que essa abordagem do fado com piano não é necessariamente nova, mas é sempre comovente. É necessário uma generosidade muito grande das duas partes para se conjugar tudo isso. Sim, eu acho que sim. Mas eu acho que o fado acontece também muito com piano. Portanto, dizem que o fado começou por ser tocado nos grandes salões ao piano. No início. No século XVIII não tenho essa ideia, não sei como é que isso aconteceu, nem nunca ouvi. Mas a verdade é que funciona. Mesmo quando tocamos o Moraria, o fado, o Alfacinha, são fados muito simples de tocar. Isto para o Mário foi extremamente difícil, porque contar uma história só com 2 tons, não é? E até mesmo para mim, quando eu tenho que contar uma história no fado de Moraria, tenho que encontrar uma forma de construir uma interpretação através do sentido da palavra, o registro emocional do poema, e contar essa história durante 4 minutos, e as opções são para não pode haver repetições, não é? E isso tudo tem que ser muito... Mas para mim é mais fácil, porque toda a vida cantei fado e conheço os caminhos por onde posso ir. O Mário não tinha essa experiência, e foi fantástico como ele conseguiu, primeiro imitando a guitarra portuguesa, depois fazendo o seu caminho. Como é que se pode quase emular a guitarra portuguesa? A ideia não é substituir, a ideia não foi substituir a guitarra portuguesa, porque a guitarra portuguesa é o instrumento do fado, não é? É o único. Mas realmente o que aconteceu foi que conseguimos criar aqui um ambiente de fado, com a estética do fado. Eu acho, sinceramente, e eu estou a falar do Mário, não é? De uma forma incrível, não é? Não se perde nada. Não substitui também, mas é outro caminho. Acrescenta. Não digo, eu acho que acrescenta, sim. Acrescenta outra imagem, é fantástico. Este título, Aqui Está Sossegado, este era um título de uma canção do seu avô? Não, a música é do meu bisavô. O meu bisavô fez esta música supostamente em 1918 e gravou-a em 1925. E como é que a descobriu? Eu descobri porque num programa de televisão disse o nome do meu bisavô. Eu sempre disse que o meu bisavô cantava, mas nunca tinha dito o nome dele. E um colecionador, José Moças, do Norte, tinha uma coleção de discos, e tinha um disco do meu bisavô, que estava perdido nos Estados Unidos, que ele encontrou. Ele tem uma coleção de alguns discos que vieram de Londres, daquelas edições antigas do fado e não sei o quê. E eu disse o nome do meu bisavô, e ele ligou-me a dizer: eu tenho um disco do... E nunca tinha ouvido, pois não? Nunca tinha ouvido. Já tinha lido sobre ele em livros antigos do fado e coisas assim, mas nunca tinha ouvido a voz dele. E achei a música fantástica, e adaptei um poema do Fernando Pessoa, que é Aqui Está Sossegado, é essa música. E gravei-a há uns anos atrás. E achei que... E quando começámos a fazer... Porque este disco é um disco que acontece... A ideia não era um disco, era fazer os concertos juntos. E só que começámos a tocar, e ao fim de 15 concertos, percebemos que tínhamos material para um disco e que queríamos fazer, E este sossego também se traduziu na forma como este disco foi feito, ou seja, sem muito nervosismo, sim, dessa forma descontraída que nos está aqui a contar? Sim, porque inicialmente foi difícil, não é? Para mim e para o Mário, não é? Adaptarmos um ao outro, tocarmos todo o repertório que estávamos a tocar, ainda por cima muito maior do que está no disco, não é? Porque o concerto tem 1h30, e o disco são 12 temas e mais 2 inéditos do Mário, que são 2 solos, não é? E isso tudo foi quando fomos para estúdios, como já tínhamos tocado para aí 15 concertos. Quando chegámos a estúdio, foi tipo gravar takes e escolher os melhores, quer dizer, não foi... E como é que escolheram? Quase ao vivo. Estas quase canções? toda a primeira, não foi? Foi quase toda a primeira. Como é que escolheram estas canções? Foram aquelas que foram correndo melhor nos concertos, ou nada disso foi critério? Não, foi
É assim, foi porque há muitos temas que já que fazem parte, a maior parte fazem parte do meu repertório, não é? Que já estavam muito cantados, não é? Tinha o Sei de um Rio e então fomos escolhendo alguns que eu nunca tinha gravado. E também outros que eu tinha gravado, mas como a Amiga Maria ou a Guerra das Rosas, não sei o quê. Os tradicionais, porque eu achei muito interessante a forma como o Mário abordava os fados tradicionais. Depois o Mário fez mais duas músicas, uma que é o Se Amanhã Fosse Domingo, para um poema do João Monge, e também para um poema da Maria do Rosário Pedreira fez A Rua das Sardinheiras, a música. Depois havia como aconteceu com o Sei de um Rio, que o filho do Alain Ullmann tinha mais um inédito do Ullmann, que nunca tinha sido gravado, e que tem um poema também do Camões, que é Amor é Fogo que arde sem se ver, portanto é outro tema que está no disco. Depois também uma forma de homenagear a Amália, gravámos o Com Que Voz. O Não Venhas Tarde foi porque quando estávamos a fazer o alinhamento, percebemos que em alguns concertos as pessoas chegam um bocadinho tarde aos concertos, então claro que não tem nada a ver com isso, mas é engraçado porque claro que isto tem a ver com uma indecisão na vida de alguém, não é? Que não sabe se a decisão que tomou é a mais certa, não é? Isto, Não Venhas Tarde, percebe que se calhar não é a decisão certa ele sair daquela vida e para outra mulher, não é? É engraçado o tema. E é lindíssimo, é do Carlos Ramos. Estamos a ouvir um bocadinho em fundo já agora, se nos está a acompanhar. É precisamente esta versão que estamos a ouvir. Não venhas tarde. As pessoas chegam tarde e tal. Dizes-me tu. Câmara, há algumas que são quase obrigatórias de cantar e de propor também quando fazem estas parcerias. Há temas que são quase obrigatórios na vida de um fadista, ou nem por isso? Não, eu acho que não. Eu é a primeira vez que canto fados que não são meus. Quer dizer, eu sempre fiz o meu repertório dos meus discos, sempre procurei encontrar o meu repertório, aquele que faz parte, e criar o meu repertório nos meus discos. Mas agora foi eu acho que, por exemplo, no piano funcionam muito bem os fados do Ullmann, as músicas do Ullmann. E pronto, eu gravei este inédito, Amor é Fogo que Arde sem se ver, mas quis cantar uma forma de homenagear a Amália com Que Voz também. Se foram temas feitos ao piano. Eu lembro-me quando recebi o Sei de um Rio que o Nicolau me ofereceu, que era do Alain Ullmann, que era do seu pai. E ele estava a cantar e a tocar no piano e com um sotaque francês, a cantar o Sei de um Rio. E todas as músicas que ele fez para a Amália, na altura, ele fez quase todas para a Amália, não é? Mesmo supostamente ele terá feito o Sei de um Rio para a Amália, só que a Amália não gravou e ficou numas cassetes guardado, e depois o Nicolau ofereceu-me. Eram músicas feitas ao piano. E depois os fados tradicionais, aqueles que o fado Moraria, o fado Alfacinha, eu acho que funcionou muito bem também no piano. É engraçado ver ao longo da sua carreira que foi fazendo muitas parcerias fora do fado também. O Sérgio Godinho, o Stereossauro recentemente. Não existe essa caixa fechada onde incluir o fado, na sua perspectiva, esta questão de sair fora e explorar outros espaços também faz sentido? Sempre fez sentido para si? A ideia foram convites que me foram feitos. Não foi uma necessidade Não foi uma do Camané. necessidade de eu acho que as pessoas me convidaram sempre porque eu tinha esta forma de cantar que era diferente. E eu lembro-me quando a primeira vez que me convidaram foi os Chutes e Pontapés há muitos anos, e de repente eles éramos colegas da mesma editora, sei lá. Fez sentido. Eu um dia estava a brincar e com um guitarrista acho que foi no CCB, e comecei a cantar o Circo de Feras, mas com uma introdução do fado menor na guitarra portuguesa. E eles, de repente, passados uns tempos, o Zé Pedro e o Tim convidaram para participar num concerto com eles.
Depois, mais tarde, quando me convidaram para participar nos Humanos, mas a ideia nunca foi fazer fusões nem misturar as coisas, a ideia foi cantar as coisas, não era misturar o fado com o pop ou com o rock, não, a ideia não foi essa, foram sempre coisas que eu separei sempre bem, não é? Os Humanos foi se calhar porque o António Variações tinha um bocadinho aquele gosto, aquela paixão pelo fado, não é? E se calhar, mas eu cantei sempre como canto os meus fados, nunca tive necessidade nenhuma de mudar a minha forma de cantar, né? E gozavam consigo na escola quando ouvia fado ou cantava fado? Não, quer dizer, eu ouvia fados às escondidas em casa, Muito baixinho? baixinho para não ouvir. Gozava um bocadinho, porque não havia havia um preconceito um bocado estranho em relação ao fado. Mas era o preconceito em relação ao fado ou em relação também ao facto de ser muito novo para ouvir fado? Sim, também, mas não havia uma grande proximidade. Mas eu ouvia todos os estilos musicais. Havia rock, aliás, havia grupos, amigos meus, que ouvíamos Doors, aquelas bandas mais... os Doors, os Beatles, os Stones. Sim. E não fez parte de uma banda de garagem como o seu irmão, pois não? O Pedro Motinho. Ele esteve aqui connosco e confessou-nos que fez parte de uma banda de garagem. Não. Mas obrigava-os a ouvir fado. Sim, mas são muitos anos mais tarde. Estamos a falar eu ainda assisti a algumas bandas de garagem, mas na minha altura é que não dava mesmo para obrigá-los a ouvir fado, porque eles não ouviam. Estou a falar assim no final dos anos 70, princípio dos anos 80. Mas depois já se deixaram encantar também? Acha que, lá está, a influência foi sua ou não? Eu sei que na sua família, enfim, essa influência já existia, não é? Portanto, os seus pais ouviam muito fado. Sim, mas e depois também lá em casa quem mandava nos giradiscos era eu, que era o mais velho. Claro. Portanto, os irmãos mais novos tinham de se habituar à música que o irmão mais velho também gostava de Que remédio, não é? Sim. Tinha de ser assim. E vai assistindo aos concertos deles? É muito exigente? Vocês são muito competitivos? Não. Fazem críticas construtivas dos trabalhos uns dos Sim, outros, eu por ouço exemplo? sempre os discos do Pedro, do Hélder. O Pedro normalmente até me vem mostrar os discos quando acabou de gravar, eu ouço e gosto imenso. Precisa da luz verde e precisa da aprovação do irmão mais velho também. Sim. Uma vez até tivemos na Avenida Liberdade, não me lembro, não foi este último disco, mas foi no penúltimo, dentro de um carro os dois, a ouvir o disco deles. Pronto, eu é que nunca mostro, porque eles acabam por ouvir, mas eles vêm sempre ter comigo, mostrar, e eu gosto de ouvir. Nós temos esta ideia, se calhar é um bocadinho clichê, mas tocar em Timor, nos Estados Unidos, no México, às vezes com pessoas na plateia que não entendem aquilo que está a dizer, mas que de certa forma não, garantidamente percebem aquilo que está a transmitir. Qual é a sensação? É mais completo? É diferente? De certeza absoluta? Eu acho que a música ultrapassa a barreira da língua completamente. Eu lembro quando era miúdo, ouvia o Aznavour com 7 anos e o Frank Sinatra e os Beatles. E já percebia o que é que as palavras não queriam percebia dizer? Nada, mas emocionava-me imenso. Eu lembro de ouvir aliás, eu quando comecei a ouvir música tinha 3 discos que não eram de fado. O resto era tudo discos de fado, não é? Tinha pai 7 anos. Ouvi música, quer dizer, já tinha ouvido música, ouvia rádio, ouvia tudo e ouvia música, mas quando eu estava doente em casa e só tinha esses 3 discos, portanto ouvi compulsivamente o Aznavour, que tinha um single que tinha o Non je n'ai rien oublié e o Mourir d'aimer, e tinha um disco que tinha o Strangers in the Night do Frank Sinatra com o My Way no lado B, e tinha o Oh Darling e o Don't Let Me Down dos Beatles, e eu ouvi aquilo compulsivamente assim. E depois, passado claro que ao terceiro dia já tinha que estar a ouvir outras coisas, não tinha mais nada para ouvir, tive que começar a ouvir fados. E foi tipo... e achei muito esquisito o que eu ouvi, mas depois comecei a perceber e a conseguir entoar e repetir o que eu ouvia, foi fantástico.
Vamos terminar Mas esta... não é preciso perceber a língua. Exatamente, porque a emoção... E é nisso que pensa também quando está em cima do palco num país distante, por exemplo. É imaginar também que o Camané, enquanto criança, também não percebia bem o que é que queriam dizer as palavras, mas que ainda assim já se emocionava. Não, porque eu ouço imensa música que não percebo. A maior parte não percebo, estou a ouvir e emociona-me. Ultrapassa essa... não se consegue perceber tudo, não é? Mas não é por aí. Aqui está-se sossegado a este disco que junta Camané a Mário Lajinha. Vai ser apresentado ao vivo no dia 20 de dezembro no Coliseu dos Recreios em Lisboa. O Camané juntou-se hoje a nós. Obrigada. Até à próxima. Obrigado. E vamos terminar precisamente com o segundo tema desse disco, Com Que Voz.